Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no teu coração neste exato momento. Eu quero compartilhar com todos vocês a palavra de Deus. Antes de nós compartilharmos, falarmos um pouquinho da palavra de Deus, da santa palavra de Deus, eu quero orar com todos. Você pode orar comigo? Pegue nas suas mãos o seu copo com água, pegue nas suas mãos a fotografia de um ente querido, ou até mesmo a peça de roupa de alguém, e eu quero orar com todos vocês neste momento. Vamos fazer isso? Todos unidos em uma só fé? A Bíblia diz que onde houver duas ou mais pessoas reunidas no nome de Jesus, ali ele se fará presente. Eu já estou aqui nas minhas mãos com o meu copo com água, você pode pegar o seu agora e nós vamos orar. Vamos fazer a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Nós devemos orar ao nosso Pai que está nos céus. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Meu Deus, eu quero abençoar esse copo com água, eu quero abençoar essa fotografia, essa peça de roupa, eu quero abençoar a vida desta pessoa que ora comigo, eu quero abençoar a sua família. Meu Deus, se tem alguém, meu Pai, que nesse momento ora pelo filho, pelo marido, pelo ente querido que é viciado, que é problemático, se tem alguém neste momento que ora comigo, que está com um parente doente, meu Deus, hospitalizado em hospital, que está com um parente encarcerado em um presídio, em uma casa de recuperação, meu Deus, o Senhor visita o familiar dessa pessoa agora. Se tem alguém, meu Deus, que ora comigo, que está sentindo uma dor neste exato momento, que quando esta pessoa beber da água, ela seja curada, ela seja livre, liberta, pois nós oramos ao nosso Pai que está nos céus, e nós agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado o pão de cada dia, que essa água seja remédio, meu Pai, e quando esta pessoa beber, a fotografia está sendo apresentada ao Senhor, a peça de roupa, eu creio que o Senhor fará uma grande obra na minha família e na família desta pessoa, e nós te agradecemos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Beba da água e seja curado. Creia que o Senhor, ele já tocou em todos da sua família neste exato momento. Beba desta água. Graças a Deus, queridos. Eu quero neste momento compartilhar com todos agora a palavra de Deus que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 6, para a nossa meditação. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 6, para a nossa meditação. Um pequeno versículo que eu quero deixar para a amada igreja que está me vendo agora e a todos que é simpatizante desse canal, que gosta da palavra de Deus, que gosta das orações, porque se sente bem. Eu quero ler para você neste exato momento a palavra de Deus. Olha o que está dizendo aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou ler de novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Queridos, quando Deus nos criou, Ele nos fez com perfeição, Ele nos deu ouvidos, nos deu os nossos olhos, o nosso nariz, a nossa boca, as nossas mãos, as nossas pernas. E se Ele nos deu ouvidos, foi para que possamos ouvir a sua palavra, ouvir bons conselhos, ouvir coisas boas. E o anjo neste momento, ele diz às igrejas de Apocalipse que quem tem ouvido,
que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Espírito é esse, missionário? O Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus. E é bem claro que quem tem ouvido, ouça. É uma expressão utilizada na Bíblia para indicar a importância da verdade que está sendo transmitida. Quem tem ouvido, que ouça. Então, agora nesse momento, eu estou falando com você que está me vendo agora, eu estou transmitindo a você a palavra de Deus. Eu estou transmitindo a você a palavra de Deus. Então, é algo importante. É algo que você deve dar atenção. É algo que você, de maneira nenhuma, pode desprezar, pode lançar fora. Mas é bem verdade que há muitos nesse momento que estão ouvindo a mensagem e estão desprezando aquilo que eles estão ouvindo. Porque há uma diferença entre ouvir e escutar. É ou não é? Nesse momento você está me ouvindo, mas você está me escutando, você está prestando atenção no que eu estou falando com você, neste exato momento? O anjo diz à igreja de Apocalipse que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, a palavra de Deus tem sido anunciada aos cativos, aos oprimidos, aos caídos, aos desanimados, aos que se sentem abandonados, fragilizados, ou até mesmo se sente impotente diante de uma situação, diante de um problema que não está conseguindo resolver. A palavra de Deus tem sido anunciada a todos nós. E há muitos nesse momento que estão ouvindo a palavra de Deus. Mas o fato desta pessoa ouvir não quer dizer que ela está escutando, prestando atenção naquilo que o Espírito Santo está dizendo a ela. Nem todos que têm ouvido escutam de fato realmente o que se diz. Nem todos que têm ouvido escutam de fato realmente o que se diz. É o que eu acabei de dizer. Você está me ouvindo agora, mas você está me escutando? Você está prestando atenção na palavra que eu quero anunciar até você? Lá no livro de Mateus, capítulo 11, eu quero que você acompanhe comigo. Livro de Mateus, capítulo 11, está dizendo assim para a nossa meditação. Olha para você ver. Eu vou ler para você o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 2, que está dizendo assim: E João ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a lhe dizer: És tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? João pediu para que os discípulos dele fossem até quem? Até Jesus. Perguntar para ele se ele era aquele que eles estavam esperando, ou se era para eles esperar outro que há de vir. Versículo 4. E Jesus respondendo disse: Ide anunciai a João as coisas que ouviu e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Jesus falou, fala para João que os cegos enxergam, que os coxos andam. Fala para João que os mortos ressuscitam. E aqui no versículo 15, Jesus disse assim: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então, João mandou os discípulos dele até Jesus para perguntar a Jesus se ele era o Cristo que eles estavam esperando, ou se eles deviam esperar ainda outro vir. E Jesus falou, fala para ele, Jesus falou para quem? Para os discípulos de João.
Jesus falou, fala para João que os cegos enxergam. Fala para João que os mortos ressuscitam. Fala para João que os pobres está sendo pregado o evangelho. E Jesus falou no versículo 15 de Mateus 11, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Eu estou pregando para você, meu amigo, minha amiga que está me vendo agora, uma palavra que pode mudar a sua vida. Uma palavra que pode ressuscitar você. Porque talvez você que está me vendo agora, você pense em desistir, você pense em deixar sua casa, deixar sua família, deixar seus sonhos, você pense em tirar sua própria vida. E João, ele mandou os discípulos dele ir até Jesus falar. Pergunta para ele se a gente tem que esperar, ou se é ele mesmo. E Jesus fala para os discípulos o quê? Os discípulos escutaram. Eles não só ouviram, mas eles escutaram. E eles voltaram para falar para João que era ele mesmo, que era o Cristo que eles estavam esperando. Então, meu amigo, só depende de você. Há uma diferença entre ouvir e escutar. Talvez você está só ouvindo, mas você não está escutando e colocando em prática aquilo que Deus quer que você entenda, que é a palavra dele. E a palavra de Deus nos diz que quem ouve a palavra dele, a palavra de quem? A palavra de Deus. Quem ouve esta palavra é comparada a um homem. Olha para você ver, lá em Mateus 7. É comparado ao homem. Mateus 7, 24. É comparado ao homem que alicerçou a sua casa sobre a rocha. Quem escuta a palavra de Deus? Está dizendo assim, Mateus 11, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, olha para você ver. O homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então Jesus falou que todo aquele que escuta a palavra dele é comparado a um homem que alicerçou a sua casa sobre a rocha. Então, não adianta só ouvir, querido. Você tem que escutar e colocar em prática. Versículo 28. Versículo 25. E desceu a chuva e correram os rios e sopraram os ventos. Combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha para você ver. Quem é a rocha missionária? A rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Quando Jesus falou para Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Quando Jesus falou isso para Pedro, Jesus estava falando dele mesmo. Ele é a rocha que ninguém pode remover, que ninguém pode tirar. Mas para você ficar alicerçado nessa rocha que é Cristo, você tem que escutar e colocar em prática. Versículo 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios, e sopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então está aí a diferença de quem ouve e quem escuta. Quem ouve é comparado a um homem que alicerçou sua casa sobre a areia. Há muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus agora, nesse momento, através do YouTube, através do rádio, da televisão, do Instagram, do Facebook. Há pessoas nesse momento agora sendo evangelizadas pelos discípulos, pelos servos de Deus nas ruas, agora nas comunidades. Há muitas pessoas ouvindo a mensagem, mas elas não estão escutando e colocando em prática. Quando eu chego perto de uma pessoa, até mesmo você, para evangelizar alguém, para dizer assim, olha filho, Jesus nos chama ao arrependimento, Jesus nos ama e Ele quer mudar a minha vida, quer mudar a sua vida.
Ele te chama para sair dessa situação que você está. A pessoa está naquele momento ouvindo eu falar, ouvindo você falar. Mas será que ela está escutando? Está entendendo que verdadeiramente o que Jesus tem para ela? Que é mudança, que é transformação? Então, querido, não fique só ouvindo a palavra de Deus. Escute, coloque em prática, obedeça. Há muitas pessoas que elas são preconceituosas com a palavra de Deus. Você chega para dar uma palavra que às vezes a gente chega com toda humildade, com toda simplicidade, e a pessoa é arrogante. Ela despreza, ela não quer ouvir. Para ela, é só ela e os pensamentos dela. Ela não aceita sugestão de ninguém. Ela não aceita ouvir ninguém, mas ela sabe que no fundo do fundo, se ela não buscar ajuda, a cada dia que passa, ela está se afundando, descendo ao fundo do poço. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Evangelho, meu querido, está sendo pregado, está sendo anunciado no mundo inteiro. A palavra de Deus tem se cumprido. Nós não podemos ser ignorantes com aquilo que Deus está falando conosco. João, a Bíblia diz que João, no coração dele, houve um questionamento. Será que ele realmente é o Cristo? E ele mandou os discípulos dele até Jesus perguntar. E Jesus falou, fala para João. Os discípulos estavam, escutando o que Jesus falou. Eles não estavam só ouvindo, eles estavam escutando. Jesus falou, fala para João que os cegos enxergam, que os coxos andam, que os mortos ressuscitam e os pobres estão ouvindo o Evangelho. Os discípulos voltaram, escutaram o que Jesus falou. Falou para João, ele mesmo, o Cristo. Então, a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, meu irmão, se tem coisas na sua vida que não está dando certo, a culpa não é de Deus. Talvez você seja até um frequentador, um simpatizante da igreja, da palavra de Deus. Mas o Senhor quer algo mais de mim e de você. Comece a partir de hoje a alicerçar a sua vida sobre a rocha, para que você possa, a cada dia, dar ouvido, estar escutando e ouvindo a palavra de Deus, para que você possa crescer ainda mais no Senhor. Receba essa palavra no seu coração neste exato momento. Há uma diferença entre escutar e ouvir. Amém? Não fique só ouvindo. Comece a escutar e a colocar em prática. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe essa palavra com alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.